Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Este é mais um vídeo nosso aqui e hoje o vídeo que eu construí é baseado numa pergunta que eu recebi lá no meu Instagram, que era: quanto tempo leva para superar a dor, o desconforto, a desconfiança aí gerada por uma traição? E essa pergunta me ligou um alerta e eu decidi fazer um vídeo no YouTube conversando sobre isso. Então, antes de eu falar sobre algumas possíveis ações relacionadas a isso, eu quero que você já me siga aqui no canal, né? Se inscreve, curte, compartilha com quem interessar, porque o vídeo de hoje é para conversar sobre isso. O que fazer com uma traição? O que você pode fazer para lidar melhor com uma traição se você descobriu aí que está sendo traída? E aí eu quero, antes também de começar a falar com você sobre isso, lembrar que aqui embaixo tem vários links importantes onde vocês podem me encontrar. Então, se você curtiu o conteúdo de hoje, já acessa aqui embaixo, me encontra lá e eu tenho certeza que vai ter muito mais conteúdo bacana também para você acessar lá. Mas vamos lá, pessoal. Antes de eu falar aí algumas reflexões necessárias para você ter após descobrir uma traição, eu quero te falar que tem 3 atitudes necessárias que você tem que tomar necessariamente. Assim, você não vai ter como fugir dessas decisões. Se você foi traída, você vai ter que decidir se separar, que é a decisão mais difícil que eu vejo no dia a dia dos relacionamentos, e eu vou falar mais disso em vídeos futuros. Ou você vai aceitar a traição, que é de alguma forma você mostrar para o outro que você aprendeu a lidar com isso, e essa é a pior estratégia de todas. Ou você pode aprender a perdoar uma traição, e aí existe uma forma correta de fazer isso também. Então essas são 3 atitudes possíveis. Muita gente diz que existe também uma quarta, que é a vingança, trair o parceiro também, ou brigar com o amante do parceiro, mas assim, isso não é tão eficaz, porque na realidade você vai ter que tomar de novo, você vai fazer a vingança e vai ter que tomar uma das 3 decisões. Você vai se vinga e percebe que vai ter que ou se separar, ou aceitar ou perdoar. Então essas são 3 atitudes que você não vai conseguir fugir. Mas eu quero te dizer que é o seguinte: você tomou uma dessas 3 atitudes, principalmente a de aceitar ou a de perdoar. Eu preferiria que você tomasse a de perdoar e vou falar sobre isso em próximos vídeos aí no nosso canal. Mas vamos lá, se você decidiu perdoar, existem algumas reflexões e é por isso o vídeo de hoje. Quando a gente pensa, fui traída, e agora? O que fazer? Então são 6 reflexões que você vai ter necessariamente que se fazer para perdoar uma traição. E a 6ª é a mais importante de todas. Mas eu vou começar aqui te falando a primeira, que ela é muito decisiva no processo de perdão de uma traição, que é o seguinte: essa traição, ela aconteceu de uma forma única, isolada, ou ela aconteceu de uma forma contínua, rotineira, um hábito dessa pessoa de volta e meia lhe trair. Isso é fundamental para você pensar sobre perdoar ou não uma traição. Eu vejo que os casais definem nesse primeiro passo uma primeira condição de análise se vale a pena perdoar. Por quê? Se você descobre uma traição do teu parceiro e descobre outras dezenas de traições, olha, já é um indício que não vale a pena perdoar. Agora, em situações onde houve uma única vez, onde o envolvimento dessa pessoa foi de uma única situação, é mais fácil de você conseguir superar. Por que é mais fácil? Não porque não seja um erro, é óbvio que a outra pessoa cometeu um erro com você, mas em determinadas circunstâncias você continua amando aquela pessoa que te enganou, que te traiu, que você perdeu a confiança. E aí o que acontece é, você está disposta a perdoar e não sabe como chegar a uma conclusão se vale a pena. Essa é a primeira conclusão que você tem que pensar. Isso é um comportamento, é um hábito dessa pessoa, ele pode continuar fazendo isso com você, ou foi uma situação isolada, tá? Essa é a primeira reflexão. A segunda reflexão é, além disso, além de ser um comportamento único, isolado, essa pessoa está disposta realmente a reconquistar você, a adquirir o teu perdão, ou seja, ela está absolutamente arrependida do que aconteceu, ou é você que está, de alguma forma provocando que ele não saia da tua vida e de uma forma até de dependência afetiva você não quer que ele se afaste de você. Por que isso é tão importante? Porque se ele quer o perdão, se ele cometeu uma falha e ele quer realmente ficar com você, ele vai mudar os hábitos, vai mudar os comportamentos, vai se afastar das pessoas que acabaram possibilitando essa traição. De repente ele te traiu com uma colega de trabalho, eu já atendi casos assim. E aí você deveria esperar que ele largasse esse trabalho, que ele saísse e fosse trabalhar em outro local, que ele buscasse um remanejo da sua carreira, porque ele vai continuar em contato com essa pessoa. Você não pode acreditar que ele em contato com essa pessoa nunca mais vai ter um carinho, um afeto, um desejo para essa pessoa. Então se ele está disposto realmente a se arrepender, a se perdoar também e buscar o teu perdão,
Essa é uma segunda reflexão necessária. É realmente ele que quer o perdão ou é você que não quer deixar ele sair da tua vida? Tá? Essa é a segunda reflexão. Terceira reflexão: há quanto tempo vocês já estão juntos, né? Porque assim, se você está num período de namoro, você está conhecendo essa pessoa, é natural que seja uma fase de test drive, né? Uma fase onde você vai entender os vícios e as virtudes dessa pessoa e tomar uma decisão se você quer realmente viver a vida com essa pessoa. É diferente quando você já está num casamento de alguns anos, né? Muito consolidado, talvez até com filhos, e isso acontece, né? Não que não seja um erro, como eu falei agora há pouco, mas esse erro, ele precisa estar colocado em um contexto dos motivos que levaram ele a trair. Isso também é assunto para outros vídeos, mas a questão aqui é: há quanto tempo você conhece essa pessoa para que você possa, né, acreditar que houve apenas uma única vez, que aquilo ali não é um comportamento patológico daquela pessoa, que não é um comportamento rotineiro e que pode ter sido sim obra de uma situação isolada. E aí isso vai tornar mais fácil de você perdoar. Não é que se você tiver todas essas reflexões e perceber que, olha, meu marido faz isso sempre, ele tem envolvimento com muitas pessoas e tudo mais, não é que você não possa perdoar, não estou aqui dizendo o que você tem que fazer. A questão é, o tempo que vai levar para você superar uma traição tem a ver com essas questões, tem a ver com esse tempo. Então, se você conhece o teu parceiro, você já está a longo prazo com ele, tem uma relação consolidada, isso vai influenciar e vai impactar no tempo que você vai ficar sofrendo com esse acontecimento, percebe? Essa é a terceira reflexão. A quarta reflexão é: o que essa pessoa realmente aprendeu com o erro que ela cometeu? Ou seja, ela coloca de repente na natureza dela, no hábito, numa coisa que aconteceu por influência de outras pessoas, ou ela diz para você: olha, eu realmente cometi esse erro, não quero mais cometer, tive muito medo de lhe perder, e aí esse medo de perder fez com que eu jamais queira fazer isso de novo, entende? Essa pessoa realmente aprendeu algo ou ela está terceirizando a culpa, está botando a culpa, sei lá, na bebida, em tantas outras coisas, tá? Isso também é fundamental. Se a pessoa se arrependeu, quer o perdão, né, e foi algo isolado, ela vai ter aprendido algo com isso, que é o fato de que ela nunca mais vai cometer. E é isso que você deseja, né? Você não quer volta e meia ficar envolvida numa situação de ser enganada, correto? Então isso é fundamental também. E aí vem o quinto passo, né? A quinta reflexão importante, que é: você conversou com a pessoa, quis saber todos os detalhes, a pessoa conseguiu ser honesta com você dos motivos, do que levou ela a trair, quais as faltas do relacionamento que fizeram a pessoa, né, de repente acabar se perdendo, né, ao longo de um flerte ali com outra pessoa, e essa pessoa conseguiu ser honesta com você. E ela, no final das contas, conseguiu aceitar a responsabilidade do ato. Ela conseguiu dizer: olha, eu realmente errei, assumo a minha culpa e lhe prometo que nunca mais vai acontecer. Essa é uma forma de você poder perdoar. Se não há isso, se não há uma responsabilidade, né, da própria pessoa, se ele joga a culpa em você, se ele joga a culpa nos amigos, que nem eu falei antes, mas aqui é mais sobre o eixo do compromisso, da responsabilidade, de ele assumir que aquilo ali foi um erro, que ele aprendeu algo com isso, mas que ele nunca mais vai cometer, tá? Esse é o ponto. E aí vem a sexta dica, que é a regra de ouro, é aquilo que você precisa saber para que não aconteça mais e para que você entenda se o perdão vale a pena, que é a pergunta seguinte: o que faz esse relacionamento valer o perdão? De repente você está casada há anos, de repente você já tem filhos, já tem uma família consolidada. Bom, são circunstâncias diferentes. Agora, às vezes a pessoa decide perdoar porque mora junto, porque tem uma dependência econômica, financeira, ou uma dependência de logística, de o parceiro ser quem leva para o trabalho, quem busca do trabalho. Olha, essas são coisas muito pequenas dentro da tua biografia. Você aceitar um relacionamento, a permanência de um relacionamento, simplesmente porque você tem algumas facilidades, é só a sua preguiça e o seu medo de encarar o novo fazendo com que você aceite ser agredida, né? Você aceite ser abandonada, ser trocada, e o teu parceiro com isso não vai estar entendendo em você um perdão, ele vai estar entendendo que você aceita as traições. E aí eu te garanto que se você aceita as traições e ensina isso para ele, mostra toda a sua dependência dele em relação à vida no geral, ele só vai ter mais e mais motivos para lhe trair. Se você quer o perdão e você percebeu que foi traído e agora o que vai fazer? Refletiu sobre tudo isso que eu estou falando e decidiu perdoar porque chegou a uma percepção de que vale a pena e que tem motivos fortes, sólidos para você perdoá-lo, aí
você consegue dar o perdão e isso vai impactar em você sofrer por menos tempo, você conseguir retomar a confiança de uma forma mais eficaz e mais imediata e não vai ficar sofrendo por anos. O sofrimento por anos vem da desconfiança que permanece, de ele não ter se arrependido de fato, disso não ser necessariamente o desejo dele, de repente ele queria estar lá com a amante e foi por uma pressão sua que ele permaneceu. E aí você fica num relacionamento ruim porque você o convenceu que ficar com a outra pessoa era negativo, né? Você entrou numa disputa e só convenceu o outro, tá? E isso é ruim porque, né, você vive um casamento fracassado, falido. Eu não gostaria que você vivesse isso. E aí você tem que não querer viver isso também. E aí essas são as 6 dicas fundamentais, então, para você, né, refletir sobre algumas coisas aí para tomar essa decisão do perdão ou não, ou de se separar. E aí, de novo, pessoal, tem alguns links importantes aqui embaixo. Você encontra o meu perfil no Instagram, encontra uma aula sobre crises conjugais, encontra o meu curso do Idioma do Amor e eu te aguardo, né, lá na minha página, nos cursos. Tenho certeza que a partir desse vídeo aí você já vai refletir sobre várias coisas e tem muita novidade saindo todos os dias nas minhas redes sobre relacionamentos e eu quero te ajudar. Então segue aí, se inscreve, curte, compartilha, eu te vejo do outro lado.